Bom dia, Olá, bom dia. João. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E consigo também? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu, por você tirar um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui falando comigo hoje. É um Não prazer. tem mal. Igualmente, igualmente. É uma honra, não é? E um orgulho. Bom, João, eu gostaria que você pudesse se apresentar, contar um pouquinho quem você é e o que que você faz. O meu nome é João Oliveira, eu trabalho no El Corte Inglês, em Gaia, há cerca de 18 anos, e todo o meu percurso depois de sair da faculdade sempre foi dentro da área de recursos humanos, e aqui no El Corte Inglês, basicamente o meu trabalho ele é dividido em três áreas distintas: a parte do recrutamento, a parte da formação, isto tudo dentro da vertente mais alimentar do grupo, tudo o que sejam os supermercados na zona norte e na zona centro do país, e depois também tenho a parte formativa desta área e depois a parte da inclusão. Nós temos uma estrutura dividida no país. Eu tenho uma colega em Lisboa que trata de toda a parte da inclusão e da nossa vertente mais de responsabilidade social, e eu depois acabo de fazer a mesma coisa na zona norte e na zona centro do país, e o meu objetivo é um pouco este, e acabo por ter uma função às vezes bastante itinerante e ando com alguma frequência pelas lojas, porque também assim o trabalho o obriga para fazer o acompanhamento de todas as pessoas, seja de incorporações, seja depois da parte mais do trabalho da inclusão, e o meu trabalho é um pouco dividido por estas três grandes vertentes em termos de trabalho. Em um mundo que valoriza a fala fluente, como que um candidato que gagueja pode se destacar na hora de uma entrevista de emprego ou no local de trabalho? Como que ele pode se destacar? Olha, Rayane, eu acho que todos nós nos destacamos sempre por aquilo que nós somos e não por aquilo que pretendemos que os outros queiram que cada um de nós seja. Acho que acima de tudo aquilo que nos fará destacar é, é o nosso eu, são as nossas virtudes, são as nossas competências e depois também, no fundo, os nossos fracassos, não é? Porque são com esses fracassos que depois nós teremos que ter essa capacidade de os ultrapassar para sermos melhores. Por isso, todas as pessoas, independentemente da condição, todos nós acabamos por ter sempre uma limitação, seja alguém que gagueja, seja alguém que tem um problema visual, um problema auditivo, todos nós temos as nossas competências e aquilo que fará com que a pessoa se destaca é no fundo o comprometimento que deve ter com as tarefas que tem, com o compromisso que tem, com os valores que tem. Não é por uma pessoa ter um problema linguístico e gaguejar que é menos competente e é menos profissional. Não é dentro da parte da gagueira, como se diz no Brasil, e gaguez, como se diz em Portugal, mas nós temos dentro da estrutura do El Corte Inglês pessoas que são surdas, e não é isso que faz com que elas sejam menos competentes. Não é o facto da pessoa andar de cadeira de rodas, e nós temos colegas que andam de cadeira de rodas, que os torna menos competentes. Aquilo que os torna competentes é o empenho que eles têm todos os dias para fazer o trabalho e para ultrapassar as dificuldades que tenham. Por isso, a capacidade que nós temos de nos destacar em relação aos outros são essas características pessoais, é a nossa competência, é a nossa capacidade de ultrapassar estes obstáculos, e alguém que tenha um problema de gaguez, já ir a uma entrevista já é uma vitória, porque a pessoa poderia, de certa forma, se, se, se acobardar, podia-se.
acomodar e dizer: "Ai, eu não vou, porque eu não vou ser escolhido". Não, o ato de ir, o ato de querer demonstrar a ela própria que tem capacidades, isso já é uma vitória. E o estar ali depois, cara a cara, com alguém que faz a entrevista, mesmo que não seja escolhido, é um cartão de visitas que deixa. Nós não podemos contratar todas as pessoas. Pessoalmente, nós aqui, e aquilo que nós fazemos dentro da estrutura é contratar as pessoas pela competência que têm. Não é se são bonitas, se são feias, se são altas, se são baixas, se têm problemas de gaguez, se são surdas. Não, é a competência e a segurança com que as pessoas nos transmite que nos levam a contratar alguém. Por isso, o destaque que terão que ter é a força de vontade, é o ir, é o não desistir, é o tentar dentro depois de uma entrevista eh, prever mais ou menos que tipo de perguntas é que me vão fazer, ter ali uma estrutura já, porque depois, dentro da estrutura da entrevista, há questões que vão surgir obrigatoriamente. Por isso, havendo esta preparação, não é? Já mostra que a pessoa está empenhada e é este empenho que nos faz também depois contratar uma pessoa. Por isso, esse destaque, ele é dado quando a pessoa não desiste e vai à entrevista, mesmo tendo essa dificuldade de expressão às vezes, mas acaba por ser muito importante que a pessoa vá, que não desista, porque todos nós somos competentes para aquilo que vamos, que nos propomos fazer. Por isso, a mensagem que eu deixaria era um pouco essa, é de não desistir. Nós somos seres humanos resilientes e com capacidade de ultrapassar e de nos ultrapassar em termos de limites. Por isso, é um pouco esta a mensagem, não é? O destaque tem a ver com o não desistir, com o ir, com o batalhar e com o demonstrar depois na entrevista que será a melhor pessoa para ocupar o cargo, independentemente do tipo de cargo. Acho que, assim, uma das coisas que mais vem em mente é, tipo, se eu tô em uma, assim, entrevista e tem outras pessoas que falam fluentemente, que não gaguejam, essas pessoas, tendencialmente, elas vão ter um poder de persuasão maior pelo fato que elas falam fluentemente, que a fala delas flui. E já se eu gaguejo, provavelmente o recrutador é muito provável que ele escolha alguém que fale fluentemente, porque aquela pessoa ela se expressa de uma forma que é mais fluida e, consequentemente, acaba sendo mais persuadida a escolher aquela pessoa que é fluente, né? Então, assim, eu fico pensando como que ali, na hora, o que que eu faço para tentar tirar o foco da forma como eu falo, para que os recrutadores possam enxergar além daquilo e falar, não, peraí, ela tem uma, assim, uma dificuldade na fala, mas ela tem essa qualificação, tem essa experiência, sabe? Então, acho que isso que é um grande desafio para quem gagueja, como se destacar, né, na hora ali, o que que você faz para que o recrutador consiga enxergar além da sua fala? É desafiador. Mas pegando nisso, o valorizarmos as experiências que temos, o demonstrar que não somos pessoas que desistam com facilidade, porque quando há uma dificuldade, obrigatoriamente há que ultrapassá-las. E se calhar alguém que tenha essa dificuldade ultrapassou desde a infância determinado tipo de obstáculos que outra pessoa que tem uma fala fluente não ultrapassou. Por isso, essa pessoa, estando já num patamar de experiência, ela vai transmitir sempre ao recrutador que esta pessoa é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que não desiste. E a outra pessoa eu não sei. É claro que eu posso ver sempre no currículo, em termos de período que a pessoa ficou numa empresa, que ficou na outra, eu consigo perceber isso, mas alguém que tenha, desde a infância, um problema de gaguez e que foi ultrapassando na escola todos os problemas, todas as marginalizações que teve, o bullying que pode ter sofrido e o facto de ter progredido, isso mostra força.
Isto mostra que a pessoa é uma pessoa que não esmorece. E essa é, sem dúvida alguma, se calhar, contando tudo aquilo que fez, da forma como fez, que vai transmitir ao recrutador a segurança de que esta pessoa não vai desistir à primeira barreira que pode ter. Enquanto na pessoa que tem uma linguagem fluente, eu não consigo testar isso. Mas consigo testar que aquela pessoa, numa fase de adolescência, tinha um problema de gaguez e foi gozado pelos colegas e se calhar não teve a coragem de dizer a uma rapariga ou um rapaz que gostava dele ou dela porque tinha esse problema. Foi ultrapassando tudo isso, e ao ultrapassar tudo isso, dá-nos uma força em termos de confiar nas capacidades dessa pessoa, que se calhar uma pessoa que tem uma linguagem fluente não tem. Por isso, estes pequenos aspectos, estas ilações, nós podemos tirar pelo percurso da pessoa. E a pessoa acabou o ensino regular, foi para a faculdade, começou a trabalhar. Tudo isto são batalhas ganhas, e isso, para quem está deste lado, é muito importante, porque sei que a pessoa não vai desistir. Eu sei que a empresa está a apostar na formação desta pessoa, e ela não vai desistir, ela ou ele não vão desistir. Por isso, isso transmite confiança na escolha da pessoa. Por isso, se calhar, dentro desta dificuldade, a dificuldade, neste caso a gaguez, é uma mais-valia, porque diz-me que a pessoa consegue ultrapassar os obstáculos que a vida lhe colocou desde o início. É verdade. Esse é um ponto que é muito válido, que é muito certo mesmo, porque quem gagueja passa por tantas situações difíceis e ou você se torna vítima daquilo, ou você luta, passa por cima e vence, Claro. né? Então, é realmente. E em qual situação e de que forma você acha que a gagueira pode influenciar na decisão dos recrutadores na hora de uma seleção para uma vaga de emprego? É como eu estava a dizer, dá-nos essa confiança. Depois vamos ter é que ver o tipo de vaga que a pessoa poderá ocupar. E falando de uma forma presente aqui na estrutura do El Corte Inglês, eh, nós não temos qualquer tipo de restrição. As únicas restrições que nós temos são as idades legais para trabalhar. Ou seja, a pessoa, quando vem trabalhar para o El Corte Inglês, tem que ter a idade legal para o fazer. Este é o único critério e este é o único requisito que nós temos. É claro que depois, para cada função, poderemos ter um conjunto de características que precisamos. Naturalmente, se calhar a pessoa que vai para um cargo mais técnico, por exemplo, na manutenção, um eletricista, terá que ter essa experiência. Mas é, muitas das vezes, a experiência, a base da experiência, que nos leva a fazer uma decisão. Hum, não é tanto o problema linguístico que pode ser aqui um fator de exclusão. Às vezes, dependendo também do cargo que a pessoa poderá ocupar, isso poderá ser ou não um entrave. Mas depende muito sempre daquilo que é a função que a pessoa vai ocupar, e o facto da pessoa ter um problema de gaguez eh, não vai afetar o rendimento, não vai afetar o rendimento. E aqui é tudo uma questão de analisarmos o rendimento da pessoa, e não é o facto da pessoa ser gaga, ser surda, ter um andarilho, que vai influenciar o rendimento. E por isso, acaba por ser, às vezes, uma ilusão nós termos este tipo de problemas que nos podem influenciar uma decisão. Não acredito que, de uma forma global, eh, o problema, a dificuldade, a limitação, seja uma questão de exclusão. Isto era a mesma coisa, por exemplo, eu neste momento eu não tenho óculos, mas eu uso óculos. Ou seja, eu tenho uma deficiência visual também, não é? Mas é uma deficiência visual aceite. Mas também me limita ao trabalho, às vezes, que eu tenho que estar assim ali, às vezes, um bocadinho mais próximo. Mas, não, mas o rendimento, o resultado final, ele vai estar lá.
Independentemente de eu ter um problema de gaguez, eu tenho um problema visual ou auditivo, por isso, aquilo que é importante aqui é o resultado final. Independentemente da pessoa ter um problema, porque todos nós temos, não é? Todos nós temos uma limitação, às vezes ela é mais evidente, outras vezes é menos evidente, não é? Mas está lá e nós conseguimos ter uma vida perfeitamente autónoma, comum a todas as pessoas. E, por isso, a questão aqui da gaguez não é um problema, não é uma questão que vai influenciar depois a decisão final. O foco aqui é o resultado, é a capacidade que a pessoa tem para. E se a pessoa tem capacidade para, então nós teremos uma incorporação, é como eu digo, nós, por exemplo, nós aqui na estrutura de Vila Nova de Gaia, nós temos a trabalhar connosco pessoas que são surdas, mas elas estão a trabalhar, elas trabalham em ambientes com equipas de trabalho, elas não trabalham isoladas num sítio, por isso é, é um não problema, porque se a pessoa se mostra competente para o fazer, aquele trabalho, então ela é admitida. Eu tenho uma colega de trabalho nos recursos humanos que é surda e não é por isso que ela deixa de ser competente, ela tem um resultado exatamente igual a todos os outros colegas. Eh, mas pronto, tem essa, tem esse problema, não é? Tem um problema de surdez, mas Limitação. mas é competente, ela faz as coisas, como todos nós fazemos o nosso trabalho. A pessoa que tem gaguez, que tem gagueira, acabará por fazer também o seu trabalho de uma forma competente, tão simples quanto isso. Eu acho que é tudo uma questão de deixarmos a pessoa falar. Não interromper, não terminar as palavras, é abordar a entrevista, é uma entrevista perfeitamente normal. É claro que não há uma fluidez tão grande, mas há uma conversa perfeitamente normal. Isto é a mesma coisa que nós estarmos a falar e alguém nos estar a incomodar porque existem obras. Eh, mas a conversa continua, com mais cortes, mas continua. Numa entrevista que alguém que tenha esse problema de gaguez, ela pode demorar um bocadinho mais, mas não deixa de ser uma entrevista, em que o recrutador consegue perceber tudo aquilo que a outra pessoa está a transmitir, porque a mensagem ela passa na mesma. Eh, a ideia estruturada, ela está lá, na pessoa que tem gaguez. Por isso, ela vai ser transmitida de uma forma normal. E é como eu dizia no início, quando começamos a falar, havendo aqui um conjunto de questões que nós temos a certeza que vão ser abordadas na entrevista, porque há um conjunto de questões que todos nós temos a noção de que quem está do outro lado nos vai perguntar, poderemos fazer esse exercício em casa, não é? Escrever as questões, ler as questões, falar com a nossa sombra, com o nosso espelho, não é? Havendo uma estruturação daquilo que é a entrevista, nós acabamos por depois conseguir treinar, não é? Quem tem esse problema de gaguez, conseguir treinar essas questões e depois abordá-las até de uma forma mais fluente mesmo. E eu conheço uma pessoa que tem problemas de gaguez, não é? Que os foi ultrapassando com os anos, e é tudo uma questão de nós próprios também querermos ultrapassar às vezes este pequeno problema com estas pequenas eh, estratégias, não é? E nós agora, quando acabamos por falar, nota-se que não há ali nenhum problema evidente. O problema está lá, não é? Em determinados momentos de stress, esse problema pode ser despoltado, mas é algo que, que ela foi controlando. Do ponto de vista do recrutador e pela sua experiência, é, como que você acha qual seria a melhor maneira de abordar a gagueira no ambiente de trabalho e por quê? Olha, os exemplos que eu tenho de toda a área da inclusão dentro do El Corte Inglês, e nós temos desde pessoas que, que têm amputação de membros, pessoas que se deslocam de cadeira de rodas, de andarilho, pessoas com trissomia 21,
surdez. Eh, o ambiente de trabalho, ele acaba por ser um ambiente normal. E aqui eu não estou a ser utópico. Naturalmente, todos nós temos as nossas limitações, mas em termos de integração, em termos de inclusão, é um trabalho de equipa, de nós colocarmos a equipa a trabalhar para o todo. Como eu dizia, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos deficiências e todos nós somos aceitos, uns mais, outros menos, pela sociedade. Dentro do ambiente de trabalho, e sendo uma equipa de trabalho, a minha experiência diz-me que o acolhimento, e incluindo todas as pessoas e trabalhando todos na recepção deste novo elemento, vamos imaginar que há aqui um acolhimento de uma pessoa e ao primeiro dia de trabalho, o incluirmos todas as pessoas numa recepção, no acolhimento, acaba por fazer com que as coisas sejam mais fáceis para todos. Uma conversa com as equipas a dizer que vamos acolher um elemento que tem gaguez ou que tem uma limitação visual ou é auditiva, ajuda a reforçar os laços. E a experiência, aquilo que me diz, é incorporando os chefes e os elementos das equipas de trabalho dentro deste acolhimento e fazendo com que as pessoas ajam de uma forma natural a esse problema, facilita a vida a todos. E este é um bocadinho o trabalho que eu faço. Eu faço um trabalho de terreno, eu falo com as chefias, eu abordo as equipas de trabalho e para consciencializar que vamos ter um elemento que tem estas características, para ninguém ser apanhado de surpresa, toda a gente está à espera e toda a gente acaba por se preparar e aquilo que eu noto é que o acolhimento acaba por ser bastante saudável, as pessoas são muito preocupadas, não querem que falte nada, qualquer situação que esteja a acontecer e que não seja normal acontecer, são muito protetores, por isso eu abordo as questões aqui desta forma. Há aqui uma maneira mais de de ter um trabalho em equipa e vermos que isto é uma situação perfeitamente normal. Pode ser estranha no início, mas depois é perfeitamente normal. São pessoas, são seres humanos, têm as suas características, mas conseguem desempenhar as mesmas tarefas, as mesmas funções e conseguem ter os mesmos objetivos e realizá-los. E essa é a parte mais importante, é abordar as coisas com a naturalidade que elas têm. Naturalmente, a pessoa é surda, ok, pronto. Anda de andarilho, muito bem, anda de andarilho, mas são pessoas perfeitamente capazes de fazer uma determinada tarefa, senão não estariam a trabalhar. E eu falo por nós aqui que nós fazemos todo este trabalho de inclusão, independentemente da característica que a pessoa possa ter, adaptamos. Naturalmente, tivemos que adaptar aqui a empresa, fazer rampas, ter corrimões, as casas de banho, mas são situações que acontecem. Com as equipas de trabalho é a mesma coisa. Há aqui uma abordagem e depois todo o acolhimento é feito de uma forma bastante saudável e bastante, como eu dizia até, bastante protetora. Estão sempre preocupados com as abordagens. É normal, é normal eu já encarar isto, este tipo de acolhimento com a naturalidade como nós incorporamos outra pessoa. Não temos mais nem menos. Temos sempre uma conversa a dizer com o chefe: olha, vamos contratar uma pessoa para uma determinada área, estas são as características da pessoa, por isso não há aqui uma distinção. Nós fazemos esta abordagem com todos, com todos os funcionários. Naturalmente, uma pessoa que tem algumas barreiras motoras, teremos que acionar outros meios, segurança, por exemplo, algo que não acontece com outras incorporações, mas à parte disso é um incorporamento perfeitamente normal. Entendi. E qual é o conselho que você daria para profissionais que gaguejam? Para não desistirem, para não se acomodarem, para não fazerem aquele papel mais de coitadinho, desculpa a expressão, ou como alguém que eu conheço que diz um papel de calimeiro, não é? É tudo uma questão de nós arregaçarmos as mangas e irmos à luta. Por isso, o conselho que eu dou é para ninguém desistir, porque se desistirmos, estamos a negar-nos um futuro a nós próprios. Eh, E se nós queremos ter um futuro, se queremos ter, eh, se queremos concretizar os nossos objetivos, é para nós irmos à
à luta e não desistir. E o facto de insistirmos e de batalharmos, isso já são provas da nossa resiliência e da nossa competência. Por isso é não desistir, é encarar as situações de uma entrevista de emprego e prepará-las, como qualquer candidato as terá que preparar, conhecer a empresa, o cargo que se candidatou, ter mais ou menos uma noção das perguntas que nos vão fazer, por isso, é não baixarmos os braços, não deitarmos a toalha ao chão. Todos nós temos as nossas competências, as nossas virtudes, e por isso temos que destacá-las numa entrevista para que a pessoa depois possa nos escolher a nós. Eu, se tivesse que contratar alguém com gaguez aqui para o El Corte Inglês, certamente contrataria, se a pessoa me garantisse que teria todas as capacidades e competências pessoais para atingir um fim, um objetivo, então por que não? João, arrasou. Obrigada. Obrigado eu pelo convite. E Obrigada. Fiquei muito feliz. Não, fala, eu desculpa. também, eu também. Não, não, e a agradecer o convite e o orgulho de poder estarmos aqui os dois a falar logo pela manhã e para alegrar o meu dia, não é? Seja com esta força que nós poderemos dar a quem tem às vezes algum tipo de problema e que possa às vezes se sentir menos capaz. Não, nós somos todos capazes de fazer tudo. Podemos demorar mais, mas atingimos todos o mesmo objetivo. Temos todos os graus pela vida para percorrermos, uns com mais pressa, outros com mais devagar, mas o que importa é nós trilharmos o nosso caminho e aos poucos atingirmos os nossos objetivos com gaguez, com uma limitação visual, motora, todos somos capazes, Sim, eu todos. super concordo com isso. Eu acho que quem gagueja muitas vezes sabe que é capaz, mas eu acho que às vezes falta um pouco talvez de conhecimento da parte de recrutadores quando está entrevistando alguém que tem uma dificuldade na fala, porque a gagueira não é algo que é muito falado, né? Assim, não é um Sim, assunto que é muito assim popular. Então, muitas vezes as pessoas não sabem muito sobre esse assunto. A minha sensação é de que as pessoas olham para você sem entender o que está acontecendo, não sabe que é gagueira. E aí fica aquela sim, question mark, fica aquela pergunta de sim, interrogação de por que que ela não está conseguindo falar, por que que ela está tendo esses bloqueios, né? E aí, às vezes, pode passar uma certa impressão de que é algo que te limita na sua capacidade intelectual. E aí que é a grande dificuldade, né? Para quem gagueja de tentar passar isso. Eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Mas às vezes quem está do outro lado acaba julgando de uma forma errada. Então é sim, super. mas aí, Rayane, o problema então não é de quem gagueja, é de quem faz esse juízo de valor. Porque quem gagueja tem um raciocínio perfeitamente lúcido e linear, tem uma dificuldade, às vezes, de verbalização desse raciocínio. A capacidade de raciocínio, ela está lá, em termos intelectuais, a pessoa não tem nenhum tipo de questão. Por isso, eu diria que aí quem tem o problema é o entrevistador e não o entrevistado. É verdade, é É verdade. mesmo, é. Tão simples quanto isso, não é? Porque a pessoa não é incapaz de. Não, a pessoa tem apenas uma dificuldade de verbalização. O raciocínio, ele está lá. Por isso, o problema é do recrutador e não do entrevistado ou da entrevistada. É verdade. Concordo com você. Sim, Olha, obrigada de mais uma nada, Rayane. vez pela Obrigado sua eu. participação. Fiquei muito feliz e a gente fica Igualmente. em contato, então. Sim, senhora. E Um tudo de beijinho, bom, boa então. sorte, um beijo. Um beijo Tá. para você, Deus, bom então. dia. Adeus. Bom dia, Rayane. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você, João. Tchau, tchau.